Capítulo 10. Os que confirmaram o pacto pondo o seu selo nele foram Neemias o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Esses são os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os cabeças do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adzim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabiná, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Bana. O restante do povo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que tinham se separado dos povos das terras ao redor para seguir a lei do verdadeiro Deus, junto com suas esposas, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Todos eles se juntaram a seus irmãos, os homens de destaque, e juraram sob maldição que andariam na lei do verdadeiro Deus, dada por meio de Moisés, o servo do verdadeiro Deus, e que obedeceriam cuidadosamente a todos os mandamentos de Jeová nosso Senhor, suas decisões judiciais e seus decretos. Não daremos as nossas filhas aos povos das terras ao redor, nem tomaremos as suas filhas para os nossos filhos. Se os povos das terras ao redor trouxerem suas mercadorias e todo tipo de cereais para vender no dia de sábado, não compraremos nada deles, nem nos sábados, nem nos dias santos. Também abriremos mão da colheita do 7º ano e perdoaremos as dívidas pendentes. Além disso, cada um de nós impôs a si mesmo a obrigação de dar anualmente o terço de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta de cereais regular e para a oferta queimada regular dos sábados e das luas novas, e para as festividades determinadas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, que fazem expiação por Israel, e para todo o trabalho da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes quanto ao suprimento de lenha que cada casa paterna dos sacerdotes, dos levitas e do povo deve trazer nas épocas determinadas, anualmente, à casa do nosso Deus para ser queimada sobre o altar de Jeová nosso Deus, conforme está escrito na lei. E traremos todo ano à casa de Jeová os primeiros frutos maduros da nossa terra, e os primeiros frutos maduros de todo tipo de árvore, bem como os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos rebanhos, conforme está escrito na lei, e os primogênitos dos nossos bois e das nossas ovelhas. Nós os traremos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que servem na casa do nosso Deus. Além disso, devemos trazer aos sacerdotes, nos depósitos da casa do nosso Deus, as primícias da nossa farinha grossa, as nossas contribuições, os frutos de todo tipo de árvore, vinho novo e azeite, junto com o 10º da produção da nossa terra para os levitas, pois são os levitas que recolhem em todas as nossas cidades agrícolas as 10ª partes do que plantamos. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando os levitas recolherem as 10ª partes. E dessas 10ª partes, os levitas devem oferecer 1/10 à casa do nosso Deus, às salas do depósito.
pois é aos depósitos que os israelitas e os filhos dos levitas devem levar a contribuição dos cereais, do vinho novo e do azeite, e é ali que estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes em serviço, os porteiros e os cantores. Não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Capítulo 11. Os príncipes do povo estavam morando em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para que, de cada 10 homens, um viesse morar em Jerusalém, a cidade santa, enquanto os outros 9 ficariam nas outras cidades. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Segue-se uma lista dos cabeças da província que ficaram morando em Jerusalém. Os outros israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e filhos dos servos de Salomão ficaram morando nas outras cidades de Judá, cada um na sua propriedade, na sua cidade. Além disso, alguns do povo de Judá e de Benjamim moravam em Jerusalém. Do povo de Judá havia Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Selanita. Os filhos de Pérez que ficaram morando em Jerusalém eram 468. Todos eles eram homens capazes. E do povo de Benjamim havia Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e também Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zicri, era superintendente deles, e Judá, filho de Asenua, era o segundo em autoridade sobre a cidade. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa do verdadeiro Deus. E os irmãos deles, os que faziam o serviço da casa, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e seus irmãos, homens poderosos e valentes, 128. E o superintendente deles era Zabdiel, membro de uma família de destaque. E dos levitas: Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, cabeças dos levitas que supervisionavam os assuntos externos da casa do verdadeiro Deus. Matanias, regente do canto, aquele que conduzia os louvores durante as orações, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Os porteiros eram Acube, Talmon e seus irmãos, que montavam guarda nos portões, 172. Os outros israelitas, sacerdotes e levitas, ficaram em todas as outras cidades de Judá, cada um na sua propriedade herdada. Os servos do templo ficaram morando em Ofel, e Ziá e Gispa eram responsáveis pelos servos do templo. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele supervisionava o serviço da casa do verdadeiro Deus. Pois havia uma ordem do rei em benefício deles, e havia uma provisão fixa para as necessidades diárias dos cantores. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados e seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Quiriate-Arba e nas suas aldeias dependentes, em Dibon e nas suas aldeias dependentes, em Jecabzeel e nos seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e nas suas aldeias dependentes, em Ziclag, em Meconá e nas suas aldeias dependentes, em Enrinom, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa,
em Adulão e nos seus povoados, em Laquis e nos seus campos, e em Azeca e nas suas aldeias dependentes. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. E o povo de Benjamim ficou em Geba, em Micmas, em Aija, em Betel e nas suas aldeias dependentes, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, o vale dos artesãos. E algumas das turmas de levitas de Judá foram designadas para Benjamim.